O Flamengo aplicou uma sonora goleada no Galão da Massa. O que está acontecendo com o Galo? Pois é, o Atlético Mineiro está passando por vários problemas de bastidores. Briga, né? Inclusive, a gente sabe, através da imprensa mineira, houve uma confusão, uma briga interna ali entre Hulk, que hoje talvez seja... Ele é um dos maiores ídolos da história recente do Atlético Mineiro e rivaliza ali talvez com o Reinaldo, né, o Rei, para ser o maior artilheiro, o maior ídolo de todos os tempos do Atlético Mineiro, né? E um dos R, né, que é o Rafael Menin, que é filho do Rubens Menin, que é o dono mesmo da SAF do Atlético Mineiro, teve uma rusga ali com o Hulk e talvez seja isso que seja o principal fator que vem fazendo com que o Hulk negocie com o Fluminense. Então o Hulk pode ter feito a sua despedida, nem foi no jogo contra o Flamengo, foi na última rodada, né? Então o Hulk talvez um dos maiores ídolos aí, talvez não, um dos maiores ídolos da história do Atlético Mineiro está de saída e justamente no momento em que o Atlético toma uma sapecada em casa na Arena MRV 4-0 pro Flamengo, né? E é interessante porque foram 7 jogos lá na Arena MRV, 6 vitórias do Flamengo e apenas um empate, ou seja, na casa do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro não consegue vencer o Flamengo. Confirmado essa informação do Hulk, ele realmente tem grandes chances de ir pro Fluminense? Como é que é? Então, aconteceu inclusive, né, eu até gravei um vídeo separado para falar a respeito disso, né. O Hulk, ele foi relacionado pro jogo, ele se dirigiu juntamente com a comissão técnica e os jogadores no ônibus da equipe, foi até a Arena MRV, na hora de descer do ônibus foi para concentração e aí ele foi retirado pelos empresários, né, ele foi retirado pelo técnico, né, o Eduardo Domingues, dizendo que ele não faria parte daquele jogo porque os empresários receberam uma proposta do Fluminense para que ele fosse jogar lá. Muita gente falando que até o Palmeiras tinha entrado na jogada e tal, mas não tem nada de concreto com relação ao Hulk no Palmeiras. Ele já havia sido oferecido em outras alturas, mas não agora. Vale lembrar, Luciano, que o Hulk ele tem 12 partidas no Campeonato Brasileiro. Se ele disputar mais uma partida, ele fica impedido de jogar por outra equipe. É por isso que ele foi retirado, né, do jogo contra o Flamengo. Agora, tem algumas questões ali que são bem interessantes a gente levantar aqui e questionar, né? Será que essa proposta já não era sabida antes? Então, assim, deixaram para poder constranger um dos grandes ídolos da história do clube. O cara foi pro jogo, o cara concentrou, o cara foi pro jogo, o cara vestiu o uniforme para depois chegar, não, você não vai jogar não, porque tem uma proposta do Fluminense, a gente quer negociar você. Não sei se é assim que trata ídolo, não. Aliás, o mercado brasileiro, de forma geral, isso aí tô falando de todos os esportes, mas o futebol é expert nisso, como são máquinas de moer reputação de ídolo, né? O Hulk não é o primeiro, não vai ser o último, infelizmente. O futebol brasileiro sabe, como poucos, destruir a imagem de um ídolo do clube. E o Atlético Mineiro, infelizmente, no caos que está fora de campo, também demonstrando dentro de campo, está fazendo isso com um dos grandes ídolos da sua história. Então, em que pese, né, esses 4-0, o Hulk não ter participado, fica esse asterisco aí pro torcedor atleticano pensar. E tem espaço pro Hulk no Fluminense de hoje? Seria ele aí, faria o papel que o Fred, de repente, deixou em aberto depois que saiu do Fluminense? Cara, é interessante a gente analisar, porque o Fluminense, inclusive, ele até venceu, deixa eu ver aqui, ele venceu o Chapecoense por 2-1 em casa, lá no Maracanã. O Zubeldia, né, que é o técnico argentino, tá fazendo um excelente trabalho no Fluminense, e tem hoje o John Kennedy, que é a categoria da base, né, que é a cria lá de Xerém, lá do terrão de Xerém. Ele foi até pra fora, né? Jogou fora do Brasil, voltou agora pro Fluminense e hoje ele é o titular. E tá jogando muito bem. Inclusive o Fluminense contratou um dos carrascos do Flamengo, que é o Rodrigo Castilho. E se não me engano ele tava no Racing ou no Estudiantes. Ele é um jogador argentino, chegou no Fluminense agora, né, com a pompa de que poderia ser o titular, mas tá sendo desbancado pelo John Kennedy, que é um bom jogador, né, um bom atacante. Então ele entraria para ser mais um no esquadrão do Fluminense, do Fluminense. Então, assim, eu não sei se ele teria esse espaço imediato como titular, até porque eu acho que prejudicaria a evolução natural do John Kennedy.
Mas com certeza, se for olhar em termos de carreira, do que tá sendo... Se a gente parar pra analisar em termos de jogador, o Hulk é mais jogador. Mas o que tá entregando hoje, o John Kennedy entrega mais. Agora, tem um detalhe. O John Kennedy entrega mais porque tem um time mais bem organizado. Será que o Hulk, com a qualidade técnica que ele tem, no auge dos seus quase 40 anos de idade, será que se ele tiver um time encaixadinho igual tá hoje o Fluminense, ele pode entregar mais? Eu acho que pode. Boa, Silvão, é isso. Vamos torcer aí pra bons ventos levarem o Hulk aí de repente pro Fluminense e conseguir aí tocar a carreira, porque ainda tem muito futebol pra mostrar aí pra turma. A única coisa que a gente pede pra você é o teu like, né? Deixa o teu like, compartilha esse vídeo. É difícil, meu amigo, vou falar pra você, a gente faz um UPA para poder vencer esse algoritmo do YouTube que não trabalha a nosso favor, e a gente precisa chegar a muito mais gente para poder levar informação de qualidade aqui. Nosso amigo Silvio Ferreira trazendo o melhor do esporte, trazendo detalhes do mundo do futebol, e você não pode perder. Confira se a sua inscrição tá ok, e aí, meu amigo, sempre que tiver um programa gravado ou mesmo um vídeo aí que a gente coloque no canal do YouTube, se a sua inscrição tiver lá com o sininho bonitinho, você vai ser notificado. Tô mentindo aqui, Silvano? É desse jeito, meu irmão. Já se inscreve aí, ativa as notificações, compartilha com os amigos, né? Deixe seu comentário, é muito importante a sua participação. A gente faz o programa pra você. Boa, Silvão!